amigos e irmãos. Boa noite ao vice-presidente da casa, senhor Elvésio. Gratidão em vê-lo aqui. Quero agradecer também a presença das minhas duas companheiras do Grupo Fraternal Maria de Nazaré, Karina e Gisele, que sempre que podem me acompanham, dando também, assim como vocês, uma sustentação, a fim de que o melhor seja trazido e que possa tocar mentes e corações. Porque a proposta do Cristo implantada na revivência através da doutrina dos Espíritos tem como maior tarefa iluminar o que já foi despertado em cada um de nós. Então, boa noite a todos. Para mim é uma grata satisfação novamente falar nesse templo que é a casa de Sebastião Marte, patrono desta casa, que tem uma tarefa que é impossível nominar todas as atividades as quais ele coloca em ação, através de um trabalho em prol do bem, em prol do amor. Ao senhor Cauí também, eu não o conheci em vida, mas eu me sinto sempre muito inspirada, sobretudo quando leio o livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito de Emmanuel, psicografado pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier. E sempre que eu venho a essa casa trazer uma cooperação como instrumento que sou, por alguma relação de sintonia, eu tenho a satisfação sempre de ter as intuições desses dois irmãos, o patrono da casa e o senhor Cauí também. E nós devemos sempre nos sentir muito gratos por termos um patrono da envergadura de Sebastião Marte, dirigindo todo o templo espiritual desta casa. Então, boa noite a todos. O tema de hoje, dessa noite de hoje, são os bons espíritas. Quem vem a primeira vez à casa hoje? Por favor, levante a mão. Sejam todos bem-vindos. Quem está tendo o primeiro contato com a doutrina dos Espíritos nesta palestra de hoje? Por favor, levante a mão. Seja bem-vindo, sinta-se bem acolhida. A doutrina espírita, ela revive o cristianismo primitivo. Ela traz a boa nova do nosso Mestre Jesus. Quem aqui é espírita? Alguém teve dúvida em levantar a mão? É bem natural mesmo. Mas também está tudo certo. Porque realmente ser espírita é um desafio de algumas existências das quais nós estamos trilhando nessa fieira da nossa existência. A bibliografia utilizada é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Ser Perfeito, item 4, Os Bons Espíritas. Capítulo 21, Haverá falsos cristos e falsos profetas. Item 4, Missão dos Profetas. Livro dos Espíritos, questão 895, Dicionário Escolar, Academia Brasileira de Letras, imagens da internet, que são essas figuras que eu trago. O tema da noite, ele sugere já honrarmos Kardec.
devemos ter imensa gratidão por esse missionário, por ele ter codificado a doutrina que iria ultrapassar a barreira de uma existência e ir acordando gradativamente a cada um de nós, despertando o motivo real e essencial, ou por que vestíamos corpos carnais, e a sua verdadeira finalidade dentro do conhecimento da doutrina espírita. Então, a nossa imensa gratidão a Kardec, sempre. O missionário de Lyon inicialmente trouxe para nós o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, o terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. É o Pentateuco. Através dessas obras, nós encontraremos um roteiro seguro para as nossas necessidades de transformação moral. Nelas nós encontramos a figura meiga do Rabi de Galileia, ao qual esse missionário de Lyon foi um instrumento fiel para codificar uma obra da envergadura que ainda levará muitos séculos para que surja outra dessa grandeza. Porque somente quando nós realmente interiorizarmos a essência dessas obras, no que tange à vivência e à prática, é que haveremos de avançar para outras áreas do saber e das verdades espirituais. Experimentar e pensar no mais além foi o que Kardec trouxe para nós. É esse convite pelo qual nós iremos hoje refletir em torno desta doutrina e da sua verdadeira finalidade. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação abrangente, porque essa palavra se refere a todo enviado de Deus, cuja missão é instruir os homens e revelar-lhes as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Aqui encontramos a finalidade pedagógica da doutrina espírita. A essencial é instruir. Para que possamos refletir sobre o que significa instruir, eu trouxe aqui algumas informações quanto ao período em que estas obras foram surgindo e quais eram os sintomas, as características psicológicas, emocionais, sociais da época. E vamos ver aqui, juntos, que ainda hoje há muito que ser transformado. Na época em que o livro dos Espíritos surgiu, ele surgiu num período de incredulidade. A humanidade, o mundo, estava num período de incredulidade sobre a ideia de Deus. E com o livro dos Espíritos, Kardec
descortinou horizontes da imortalidade, assentou os fundamentos de uma fé raciocinada. Quando surgiu o livro dos médiuns, o mundo também continuava numa espécie de crise existencial, porque tudo era tratado naquele momento como superstição, era cultivado situações supostamente sobrenaturais. Então tudo, absolutamente tudo, era visto como sobrenatural. Era uma forma supersticiosa. E aí, Kardec desvendou a dimensão espiritual da vida e explicou o fenômeno mediúnico, que, inclusive, o que veio somar a essa fala da noite, porque eu me considero faladeira, eu não me considero palestrante, eu sou faladeira. Não é lavadeira não, tá, gente? Porque a máquina de lavar lá em casa lava minha roupa direitinho. É faladeira mesmo. Porque falar é fácil. Viver o que se fala é compromisso que só cada ser dará conta de si. Quando o Evangelho, segundo o Espiritismo, foi lançado, qual era a situação moral? Era um desespero total. A humanidade, o mundo, olvidando o amor e a caridade. Era aquele senso de um egoísmo profundo. E quando nós formos pensar em egoísmo, nós não podemos pensar no egoísmo só no que se refere às questões materiais, que é também um dos aspectos do egoísmo no comportamento, mas o egoísmo do saber também, porque tem pessoas que têm um conhecimento e não deixam sua luz brilhar. E esse é egoísmo. Porque se inferioriza por medo de mostrar a sua luz. Isso é a figueira que secou. Né? E aí Kardec trouxe reafirmou o ensino moral do Cristo e trouxe de volta a boa nova, ou seja, aquela notícia boa, aquela notícia que todo mundo quer receber. Vale mais do que o prêmio da Mega, tá, gente? Porque se o prêmio da Mega realmente fosse um quesito de felicidade, Jesus teria nascido numa condição realmente muito melhor, economicamente falando. Mas a riqueza era outra. Então, essa boa nova é algo que transmuta a nossa essência, transmuta a nossa vida, renova o nosso ser, nos convida e nos convoca a uma reavaliação e uma reforma de pensares diferentes. Em sua pureza primitiva, quer dizer, no sincero sentimento do coração. Aqui o homem, ele não é mais tomado só pelo seu lado intelectual. Ele já sente a necessidade de conhecer melhor o que passa dentro de si mesmo. Quando foi lançado o céu e o inferno, o mundo escravizava-se à intolerância religiosa, temendo o destino após a morte. Porque até que nós cheguemos aqui a esse momento de estarmos sentados
escutando uma palavra, uma fala de natureza, de verdades espirituais. Houve todo um caminho, e nós já passamos por muitas outras experiências religiosas, como reencarnacionistas que somos. Nós já tivemos a experiência em outras, a fim de que pudéssemos hoje alcançar e ter conquistado um entendimento de retirar da letra a parte espiritual dos ensinamentos espirituais do Cristo que estão contidos na doutrina espírita. E Kardec, então, nesse momento, nessa obra, O Céu e o Inferno, ele contestou as penas eternas, expôs a justiça divina e exaltou a misericórdia do Pai. Então, aqui, eliminou por vez aquela ideia, né, dogmática. Por exemplo, imagina se nós pudéssemos acreditar realmente que uma mãe, um filho e um pai pudessem ficar separados eternamente. A mensagem de Jesus é uma mensagem de inclusão, não é de separação. E aqui ele nos esclarece que não importa qual é a crença, que estejamos mais em sintonia. O que importa é como nós estamos nos transformando com essa religião, ou essa crença, ou essa filosofia que adotamos. Porque se as religiões não fossem necessárias à nossa evolução, certamente não teria. Porque teríamos que conceber a ideia, de que Deus erraria em algo. E sendo Deus perfeito, Ele não iria errar. A Gênese veio num mundo para a humanidade onde que o labirinto das interpretações teológicas, enredando-se na trama dos dogmas rígidos. E aí Kardec discorreu com simplicidade e clareza sobre a origem da terra, a do homem, do bem, do mal, e interpretou à luz da razão os milagres e as predições de Jesus. Então, todas essas obras que eu citei, independente de sermos afeiçoados ou estarmos próximos da doutrina espírita, qualquer um pode ter acesso e muito se beneficiar. Porque a finalidade dela não é criar polêmicas, gerar discórdias, mas é apenas ressaltar aquilo que já tenhamos condições de estar sendo despertado dentro de nós. Tudo bem, gente? Os bons espíritas, agora nós vamos entrar realmente no que é a proposta. No Evangelho segundo o Espiritismo, porque esse aqui está no Evangelho, quem lê o Evangelho e quem, mais do que lê, tem nele realmente uma bússola para o seu dia a dia, para os seus eventos, para os seus acontecimentos, manuseando ele, essa obra espiritual, vai encontrar nesse capítulo, no item 4, essa mensagem. Os bons espíritas, se for bem compreendido, mas principalmente se bem vivenciado, o espiritismo conduz naturalmente aos resultados apresentados acima. As qualidades do homem de bem é que caracterizam tanto o verdadeiro espírita quanto o verdadeiro cristão, pois um é o mesmo que o outro. Mas muitos dos que acreditam nos fatos das manifestações dos espíritos
não compreendem nem suas consequências, nem o seu conteúdo moral, ou se os compreendem, não os aplicam a si mesmo. Então, a doutrina, ela vai, pela essa figura que eu coloquei, é uma melodia. Ela vai tanto nos dar apoio aos nossos sentimentos, ao desenvolvimento de sentimentos, à evolução das emoções, como também nos instruir a mente. Então, nós vamos afinando o nosso veículo espiritual. Seria necessária uma inteligência fora do comum para compreender a doutrina? Na verdade, não vemos pessoas de grande capacidade que não entendem, enquanto pessoas de inteligência comuns, inclusive jovens apenas saídos da adolescência, que apreendem os mais delicados detalhes com admirável precisão? Então, daqui já estamos sendo esclarecidos com essa reflexão que a doutrina espírita não tem como finalidade só inundar o nosso cérebro e nos intelectualizar. Porque tem pessoas que têm uma capacidade enorme, mas não conseguem acessar a simplicidade da doutrina. Eu conheci uma criança que está frequentando o grupo fraternal Maria de Nazaré, da qual eu não sou presidente, da qual eu estou presidente. E essa criança, ela é interessante, sem consulta nenhuma e com a maior simplicidade, participando da palestra no grupo, ela traz explicações assim, que deixa os mais estudiosos refletindo. É bem esse caso aqui. É interessante estarmos atentos a isso. Né? Por que isso acontece? Isso acontece porque o aspecto, por assim dizer, material da ciência pede apenas olhos para ser observado, enquanto o aspecto essencial exige certo grau de sensibilidade, que se pode chamar de maturidade do senso moral. Uma coisa que não depende da idade ou do grau de instrução da pessoa, porque ela é equivalente ao desenvolvimento moral do espírito encarnado. Quando nós estamos nos preparando para estudar, para fazer uma pesquisa, os nossos sentidos físicos ficam aguçados. Os nossos sentidos físicos estão aqui existindo em nosso corpo físico para que sejam utilizados. Mas nós estamos na observação exterior. A parte essencial da doutrina requer um olhar que vai sendo desenvolvido de existência em existência. Então, nós passamos a olhar aquilo que materialmente sempre olhamos, mas com uma condição diferente. Nós passamos a ressignificar esse olhar. E começamos a perceber a influência espiritual na parte material da vida. Então, o senso de maturidade é algo que nós estamos acrescentando a cada existência.
a cada nova oportunidade. Porque nós não estamos aqui apenas para nos aproximar de uma doutrina para os fenômenos que desde a humanidade, da mais antiga história da civilização humana, sempre houve fenômenos espirituais. Sempre houveram. Porque nunca o plano espiritual nos deixou órfãos. Mas quando Jesus veio, habitou a terra, conviveu conosco, o seu exemplo foi todo de essência, foi de simplicidade. Uma companheira do grupo, conversando ontem, nós tivemos a nossa aula, que nós temos o estudo da vivência e prática do Espiritismo. Ela, na aula, ela me surpreendeu, porque eu falei assim, a doutrina é simples. E ela, mas não é superficial. É como o bis que vocês receberam. Alguns não receberam porque chegaram depois. Mas quem recebeu o bis, eu gostaria que vocês abrissem o bis agora e pudessem degustar, quem quiser. A gente vai comer com casca, com papel, o bis, ou nós vamos ter que descascar, tirar esse papelzinho para olhar para o que realmente a gente quer, essencialmente a gente quer, que é o chocolate. Então, assim é a doutrina espírita. Os bons espíritas, eles se esforçam para sair dessa superficialidade de fenômenos, porque eles entendem que com o estudo, a essência do fenômeno ocorre em si mesmo. Porque não há maior fenômeno na existência de um ser encarnado do que a sua transformação. Não há fenômeno maior do que um homem se transformando no bem, no homem de bem. Não há. Porque o que o mundo precisa é de seres que se transformem, que não tenham medo de trazer a sua luz e que vivenciem essa luz sem receio, para que possam descobrir em si a centelha de luz divina, o Cristo agindo em cada um. Então, se é gostoso nós comermos o chocolate, imagina empreender essa memória do docinho desse chocolate. Gente, quem for diabético, por favor, né? Só pensem. Certo? Vamos refletir sobre isso. Vamos refletir. Esse é o maior exemplo do bom espírita. Quantos de nós, quando estamos à frente de um julgamento, e sabendo que podemos estar com, pelo menos, mais do que 60% ou 70% da verdade, a gente opta por não julgar e por não fazer justiça pelas nossas próprias mãos? Quantos de nós? Faz a gente refletir. Porque isso é a parte moral. Imagina se Jesus fosse cobrar de cada um de nós o que ele se achasse prejudicado pelo que nós já fizemos ou o que ainda não conseguimos fazer, embora tudo que ele tem trazido até nós, nessa doutrina. Não é? Outra. Relacionamentos.
precisamos vigiar o nosso coração. Precisamos aprender a ouvir o coração. Precisamos ser médicos de nós mesmos, a fim de que não sejamos tão recalcitrantes, incorrendo tanto em julgamentos. Julgamos o relacionamento de um casal, julgamos a relação de um pai e de um filho, julgamos a relação de um amigo. Enquanto que Jesus nos aponta para dentro de nós mesmos. Isso é o bom espírita, gente. E o que não falta são momentos, né? Para que a gente possa despertar essa luz que... Assim, eu estou aqui, gente, como vocês aí. Eu também, todos os dias, me coloco na condição de praticar. Porque tentar não leva ninguém a praticar. Porque a tentativa vem com uma carga de medo. Mas o fazer traz a experiência. E aí a gente vai se transformando. Definições e esclarecimentos. É sempre oportuno, ao estudarmos a doutrina espírita, termos assim próximo a nós um dicionário. Porque existem palavras que, para se fazer sentido, ou para que nós possamos senti-la, é necessário que possamos destrinchar e encontrar nela um sentido e um significado que mais se aproxime do que eu possa compreender. Aprender. Tomar conhecimento, reter na memória, mediante o estudo. Tornar-se apto ou capaz de algo, por efeito de estudo. Como podemos abrir mão do instruir da doutrina espírita com 3, 4, 5 aninhos de estudo, se estamos estudando à luz da imortalidade? Como podemos achar que 3, 4 anos de curso é o suficiente para dizermos que já somos realmente aptos naquele estudo? Estamos falando de um estudo que pede muito mais do que olhos de ver, olhos físicos. Nos convoca a olhos de ver espiritual. Como vamos estudar uma doutrina espírita? 3, 4 aninhos e vamos achar, agora eu sou um médium disso. Sou médium de incorporação. Eu sou médium de desdobramento. Vamos refletir, meus irmãos. Vamos considerar Jesus na doutrina, trazendo para nós que precisamos instruir o nosso espírito, porque o maior fenômeno de transformação é a nossa reforma moral. É muito importante refletirmos sobre isso. Porque espírita, que realmente quer ser espírita, não para de estudar. Mesmo porque que quando a gente lê um livro, o senso de maturidade depois que vai se adquirindo, quando for ler a mesma obra, tem um outro entendimento. Como parar de estudar? Temos que refletir. Porque senão podemos cair em vários engodos, inclusive obsessões coletivas, por ausência de estudo detalhado.
dentro do Pentateuco da doutrina espírita. Apreender, assimilar mentalmente, entender e compreender. Eu li, não aprendi, não reti nada, eu vou precisar ler de novo. Vou ter que mudar a forma de ler. Às vezes as pessoas me perguntam assim: Cláudia, quanto tempo você leva para preparar uma fala? Na hora que eu sento, flui. Mas eu facilito a minha existência e o que eu vou trazer para vocês se eu estudo todos os dias. Pelo menos umas 2 horas. Empreender, praticar, propor-se, pôr em execução. Olha, empreender para o bom espírita requer esse degrau aqui, para que façamos tudo com segurança. Estamos indo para o nosso encerramento. Temos parado para pensar sobre a nossa vida diária? Porque existem espíritas em outras religiões, gente, que realmente estão fazendo muito, muito mais do que muitos de nós, me incluo, dentro da doutrina espírita. E de forma muito anônima. Muito anônima. Na questão 895 do Livro dos Espíritos, posto de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Então, o bom espírita, que ama mais a obra que ele faz do que o que a espiritualidade valoriza, está imprimindo muita questão pessoal, personalismo. Porque no dia que um médium, um trabalhador, um servidor do Cristo for maior do que a doutrina, os valores precisam ser reavaliados. Alguém tem que chegar e falar: olha, vamos botar o pé no chão. Porque a obra é do Cristo. E para sermos instrumentos fiéis, personalismo é o que não pode ter. Nenhum. Porque isso não, de maneira nenhuma, complica o espiritismo. Porque ele está acima disso. Mas que entrava o progresso, entrava muito o progresso. Vamos fazer as obras, mas vamos auscultar nossos sentimentos para saber se não estamos dando um caráter essencialmente personalista. Esses são os espíritas imperfeitos. Alguns ficam pelo caminho ou distanciam-se de seus irmãos de crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem a si mesmos, ou porque dirigem suas simpatias somente para aqueles que compartilham de suas fraquezas ou de suas prevenções contra a moral do Cristo. Mas a aceitação dos ensinamentos da doutrina é um primeiro passo que tornará mais fácil o segundo na próxima existência.
Aquele que pode ser com razão considerado espírita verdadeiro e sincero, encontra-se num grau superior de evolução moral. Qual o exemplo que nós temos? Chico Xavier, Paulo de Tarso, Teresa d'Ávila, Irmã Dulce, Cora Coralina, Pasteur, cientistas imensos. E o maior de todos, nosso Mestre Jesus. Allan Kardec, Lyon, missionário, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo. Esses são bons espíritas. Nele o espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma visão mais clara da realidade espiritual. Os princípios da doutrina fazem vibrar neles fibras que ficam adormecidas nos outros. Em resumo, foi tocado no coração pela essência da doutrina e sua fé será inabalável. Isso está no Evangelho. Isso está no Evangelho. As borboletas, essa metamorfose, essa transmutação. Vamos sair do nosso casulo. Vamos acordar as nossas asas espirituais. Vamos planar em outros planos. Vamos nos desapegar do capricho e do apego às obras. Vamos fazer o nosso melhor. Mas quando a direção do coração da gente for maior, por personalismo ou para a vaidade, eduquemos e rapidamente busquemos a bússola do Evangelho. O espírita verdadeiro é como um músico que se emociona com alguns acordes, enquanto o espírita imperfeito apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as más tendências. Um está contente com seu horizonte limitado. O outro, que compreende existir alguma coisa melhor, esforça-se para libertar-se e sempre consegue, porque tem uma vontade firme. O estudo do Espiritismo, objetivando compreender o cristianismo redivivo, colocado em prática os ensinamentos de Jesus em todas as situações do cotidiano. Maria de Nazaré, perfume nossas almas, brilhe vossa luz. Cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. Vinha de luz. Eu agradeço a compreensão de todos. Espero que tenha somado em vocês um pouco do muito que vocês somaram em mim na noite de hoje. Muita gratidão pela presença de todos.